Essa semana eu tirei algumas lições importantes sobre o trading, e quanto mais eu observo o mercado e o comportamento dos traders, mais eu percebo que o maior problema quase nunca está na análise. Na maioria das vezes, o problema está no emocional. Existe uma coisa que muda completamente a forma como uma pessoa opera no mercado, quando ela está operando com dinheiro que não pode perder. Quando o dinheiro faz falta, a mente funciona de outra forma. O trader começa a operar pressionado, com medo, com ansiedade. Cada oscilação do mercado parece maior do que realmente é. Cada candle contraposição parece uma ameaça, e nesse estado mental começam a surgir as decisões erradas. Muitas vezes o trader fez uma boa análise, ele estudou o gráfico, entendeu o contexto do mercado, encontrou um bom ponto de entrada e definiu um alvo claro. Só que quando a operação começa a andar, o emocional começa a falar mais alto. Aparece o medo de perder. Aparece o medo de devolver um pequeno lucro, aparece o medo de estar errado, e então acontece algo muito comum no mercado financeiro. A operação vai exatamente para onde ele imaginou. O mercado respeita a análise. O movimento acontece, mas o trader saiu antes. Às vezes ele sai no zero, às vezes sai com um lucro pequeno. Em alguns casos ele até sai no negativo, simplesmente porque não conseguiu lidar com a pressão emocional de ver o mercado oscilando. No final das contas, a análise estava correta. O problema não foi a leitura do mercado. O problema foi não conseguir sustentar o próprio plano. E foi pensando sobre isso que eu cheguei a uma conclusão muito clara. Para operar bem, um trader precisa basicamente de 3 coisas: paz mental, tempo e capital que ele realmente possa arriscar. Primeiro, paz mental. Sem paz mental, é praticamente impossível seguir um plano de trading. A mente fica inquieta, ansiosa, buscando segurança o tempo todo. E o mercado não funciona assim. O mercado exige paciência. Segundo, tempo. O mercado precisa de tempo para desenvolver os movimentos. Nem sempre a operação vai no alvo imediatamente. Muitas vezes, ela precisa respirar, fazer correções, testar níveis, e se o trader não tem paciência para esperar esse processo, ele acaba sabotando a própria operação. E terceiro, capital que ele possa arriscar. Dinheiro que não vai comprometer a vida dele, dinheiro que não vai fazer falta no final do mês. Quando o trader opera com o dinheiro que ele precisa, o psicológico fica muito mais frágil. Qualquer oscilação gera tensão, qualquer movimento contra gera medo. E isso faz com que ele não consiga executar o operacional da forma correta. Outra coisa que eu percebi também é um erro muito comum entre traders que têm pouco capital. Quando a banca é pequena, muitas pessoas tentam resolver isso aumentando a alavancagem. A lógica parece simples: se eu tenho pouco capital, então preciso multiplicar rápido. Mas na prática isso se torna uma grande armadilha. A alavancagem exagerada destrói 2 coisas fundamentais no trading: a mente e o operacional. Vamos imaginar um exemplo simples. Suponha que você entrou em uma operação e o ativo anda apenas 1% contra a sua posição. Se você estiver usando uma alavancagem de 30 vezes, isso significa que sua posição já vai estar aproximadamente 30% negativa. Agora imagine o impacto psicológico disso. Em poucos segundos você olha para a tela e já vê um prejuízo enorme. A mente esquenta, o coração acelera, o medo aparece, e nesse momento o trader para de agir de forma racional. Ele começa a agir guiado pelo emocional. Ele fecha a operação no desespero. Ele sai antes da hora. Ele move o stop sem critério. Ou pior ainda, ele tenta recuperar rápido e entra em outra operação sem análise nenhuma. Ou seja, a análise deixa de comandar a operação. Quem passa a comandar é o emocional, e quando o emocional assume o controle, o operacional começa a se deteriorar. Por isso, com o tempo, eu fui percebendo uma coisa muito importante sobre o trading. Trading não é apenas sobre gráfico, indicador ou estratégia. Trading é principalmente sobre estrutura mental. É sobre conseguir manter a calma quando o mercado oscila. É sobre confiar no próprio plano. É sobre aceitar o risco de forma consciente. Operar com dinheiro que não vai comprometer sua vida, respeitar o tamanho da sua banca e manter um risco saudável muda completamente a forma como você enxerga o mercado. Porque no final das contas, muitas vezes o trader não perde porque analisou errado. Ele perde porque não conseguiu sustentar emocionalmente a própria análise. E no fim das contas, é isso que vai moldando a mentalidade de quem permanece no mercado por mais tempo. Todo trader, em algum momento, passa por essas fases de dúvida, de ansiedade, de sair antes da hora ou de perceber que o problema não estava na análise, mas na forma como lidou com a operação. Isso faz parte do processo de quem está aprendendo a lidar com o mercado. Com o tempo a gente vai entendendo melhor como funciona o próprio comportamento, vai ajustando o gerenciamento, vai ficando mais paciente e começa a respeitar mais o plano que foi traçado antes da entrada. E é justamente por isso que eu gosto de compartilhar esse tipo de reflexão aqui no canal. Muitas vezes, uma conversa simples entre traders ajuda mais do que qualquer indicador ou estratégia nova. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixe a sua opinião aqui no canal, diga também como tem sido a sua experiência dentro do mercado.
Essa troca de visão entre traders sempre agrega muito. E se você acha que esse tipo de conteúdo pode ajudar outras pessoas que também estão nesse processo de aprendizado no trading, fique à vontade para deixar o seu like e continuar acompanhando o canal. A ideia é continuar trazendo esse tipo de reflexão e experiência que a gente vai acumulando ao longo do tempo operando no mercado.